Boa tarde. Vamos aguardar que as pessoas entrarem para a gente poder dar início à live de hoje. Então, hoje é dia 25 de maio de 2020. Eu sou Ana Paula Goulart. Boa tarde, Bem, Lindália. Ana Paula, Tudo bom? E você? tudo jóia. Ainda estou viva, né? Depois de 60 horas de maratona direta aqui no Hacking Help. Tem que botar Opa, então aqui. Eu estou só botando no suporte aqui do pedestal para ficar em pezinho e não ficar mexendo. tá ótimo. Vai se ajustando aí. Enquanto isso, a gente aguarda o pessoal entrando aqui. E a gente já começa. Quando você tiver ok, você me avisa. Ô, Vitor, tem como colocar em pé aqui esse pedestal aqui, por favor? Não precisa, não. É só eu segurar aqui, tá ótimo. Vamos, já estamos com a luz, é só eu segurar aqui, estou prontérrima e vamos falar hoje sobre inovação, empreendedorismo, aceleração nesses tempos aí de pandemia, né? Que mundo é esse doido que a gente está vivendo, é ou não é? Exatamente, exatamente. Eu vou apresentar aqui, começando então, né? Estamos aqui recebendo hoje, a gente está dando continuidade às lives da Memória da Eletricidade, sobre gestão e liderança, né? Estamos recebendo aqui então hoje você, Lindália Junqueira, que vai conversar com a gente sobre inovação e empreendedorismo. E a gente já dá início, Lindália. Então, eu gostaria de pedir para começar, para você falar um pouquinho, se você mesma se apresentar, né? Falar um pouquinho de como vai ser a sua formação e um pouquinho da sua trajetória profissional. Perfeito, Ana Paula. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está aqui assistindo, né, o Memória da Eletricidade. Muito obrigada pelo convite. Muito A especial a gente gente falar sobre inovação empreendedora, e mesmo porque é minha vida há 55 anos, né? Então, a gente vai resumir essa história aí, como é que foi essa história, né? Eu, na verdade, sou empreendedora graças a dois imigrantes portugueses, meus pais. Né? Meu pai e minha mãe chegaram no Brasil com 18 anos, né? Com aquele sonho de conquistar a América. E isso fez com que eu, desde cedo, lutasse. Né? Eu estudei em escola pública e desde cedo eu tinha que lutar para estudar, trabalhar. Com 15 anos eu já trabalhava. Eu tinha o sonho de ser professora e astronauta. E graças a Deus, com 15 anos eu já era professora de música e continuei, fui para engenharia, né? Então eu sempre tive que ser a melhor aluna para poder ganhar bolsa. Então, se eu devo alguma coisa que eu sou, devo a eles, porque a minha mãe, inclusive, sempre falava assim: você pode ser tudo o que você quiser. E é verdade, porque eu fui a primeira brasileira que foi selecionada pela NASA em 2010, e eu falava assim, gente, me belisca que isso deve ser um sonho. E se você acredita e continua aprendendo, porque na vida você vai estar agora aprendendo sempre, você chega lá. Eu me formei em engenharia de produção, fui executiva de grandes empresas, né? Tenho mais de 30 anos de experiência em planejamento estratégico, marketing, enfim. Então, e depois eu acabei me especializando nessa área de inovação, fui head de inovação da Rede Globo, né, de 2005 a 2013, 8 anos naquele Projaquistão. A gente começou do zero, quando ninguém sabia o que era essa história de inovação, ninguém sabia o que era startup, não tinha essas palavras bonitas de squad, né? Mas a gente começou com 9 pessoas, 9 malucos do bem de áreas diferentes. Em menos de 6 meses, tinha 1.800 pessoas trabalhando, mais de 347 projetos. Né? Então, foi uma grande história de impacto, desde acabar com 12 milhões de copos plásticos que a gente gastava por ano, né, naquela empresa, até a gente criar, por exemplo, tecnologias novas como o Avatar, antes mesmo do filme do Avatar. Né? Então, com isso, a gente acabou criando uma metodologia de inovação, né, para gerar essa inspiração, desde o processo de ideação até o processo de fato de implementação, por isso são 5 Is. E depois, em 2015, o pessoal me convidou para eu assumir e criar a primeira área de inovação na Universidade Estácio, que tinha sido adquirida pelo grupo lá da GP. E, mais uma vez, a gente, então, aceitou o desafio e, além de criar a área de P&D,
né, de poder criar novas metodologias, primeira plataforma de games para a universidade, feita com conteúdos dos próprios alunos, etc. A gente criou a primeira pré-aceleradora de startups do Brasil, a Nave, e a Nave, então, em 2 anos, acelerou 60 empresas, foi eleita a melhor aceleradora do Brasil pela Conferência das Startups, né? Que é o QE, a Conferência Anual de Startup e Empreendedorismo. E aí, por aí vai, virei investidora anjo, hoje invisto em mais de seis startups, né? Sou coordenadora e professora de inovação e empreendedorismo da FGV, sou responsável pelo Conselho do Centro de Tecnologia Smart, né, de Smart Cities, além de outras tantas coisas que a gente faz para ajudar aí o ecossistema a continuar se desenvolvendo. Quanta coisa, hein, Lindália? Então, fala pra gente. Você mencionou aí que você foi a primeira mulher escolhida, a primeira brasileira escolhida para a NASA, né, para a Singularity University. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência, o que foi, o que ela, né, te acrescentou nessa sua trajetória. Foi incrível. Em 2010, quando eles abriram o programa, né, ninguém nem imaginava, não sabia o que era, né? Eu me inscrevi e fui selecionada. E eles escolhem um líder de cada país do mundo. E eu falei assim, gente, eu não sou gênio, né? Meu Deus, fui selecionada pela NASA, fui ter aula com um dos maiores astronautas especialistas de robótica do mundo, que é o Dan Barry. Então, tinha aula de robótica, de inteligência artificial, de biotecnologia, de nanotecnologia, de blockchain. Isso há 10 anos atrás, gente. Então, quando eu cheguei lá, e era intenso, assim, desde 6 horas da manhã a gente começava com exercício físico, tudo era importante, até alimentação, exercício físico, networking, né? A gente de manhã, na parte da manhã, a gente tinha, por exemplo, 4 horas de robótica, na parte da tarde a gente tinha que desenvolver um projeto de robótica, né? Então, o incrível que a gente aprende dessa lição é que, primeiro, a gente só aprende fazendo, né? A gente podia ter cursos de CPH, não ter feito projeto nenhum. E a gente aprendeu fazendo os projetos, submetendo os projetos com equipes que a gente não foi conhecendo. E a grande lição que eu tiro é que não importa o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. Então, eles construíram esse programa há 10 anos atrás para justamente a gente usar essas tecnologias que estão disponíveis e estão cada vez mais baratas, né, para impactar e facilitar a humanidade. Só faz sentido a gente usar uma tecnologia se for para facilitar a tua vida e se for para, de fato, a gente resolver problemas reais. Então, eu lembro que a gente à tarde desenvolveu um robô babá, né? Eu tenho 3 filhos, um de 30, um de 28 e um de 20. E naquela altura, 10 anos atrás, eu falei, gente, vou desenvolver um robô babá. E quando eu fui fazer o pitch, né, de apresentação do projeto, o Tamer perguntou assim, preciso ter um robô babá? Is that necessary? E aí foi um choque, né? Porque eu falei, a gente ficou 4 horas desenvolvendo um negócio que a gente achou incrível, mas só vale a pena se isso for uma dor do mercado. E ele perguntou, e se o robô babá der um problema, matar a criança? Aí é a culpa dos pais que não fizeram a manutenção, a culpa é da loja que vendeu, do fabricante, do cientista. Por aí você vê que tudo isso faz parte de uma cadeia. E o mais importante é a gente utilizar a tecnologia para ser simples para quem usa, né? Para que não tenha risco para quem usa, né? Então, tudo isso foi incrível. Eles falaram, agora que você aprendeu tudo, só tem uma tarefa fácil a fazer, impactar 1 milhão de pessoas. Então, eu estou há 10 anos nessa missão super espacial e especial, gente. Né? O meu marido até brincou, olha, você vai para a Lua e vai voltar mais, né? Mas, olha, é isso. A gente, né, precisa, nesse planeta, se conectar, e hoje é cada vez mais fácil, usar essas tecnologias exponenciais, são 8 exponential technologies, né, para a gente criar soluções simples, que sejam de dores reais e que ajudem a humanidade. É isso aí. Lindália, vamos falar de inovação, né? Fala-se muito em inovação, talvez seja uma das palavras mais presentes hoje no ambiente corporativo. Acho que todas as empresas têm consciência de que é preciso inovar para se manter competitivo, né? Mas o problema é como inovar, né? E aí a gente pergunta para você, tem caminhos, modelos para inovação?
Olha, essa pergunta é excelente, Ana Paula. Sabe por quê? Inovação virou uma palavra tão banal que todo mundo que uma embalagem nova de shampoo já diz que é uma inovação. Minha gente, assim, uma coisa é a criatividade, você criar coisas. Inovação, como diz o Silvio Mendes, é mais e melhores notas fiscais. É de fato você criar um produto, um serviço, ou uma melhoria de processo, ou algo totalmente disruptivo, né, do zero, mas que não seja só, né, algo criativo, algo que de fato gere nova qualidade, até de processos de comunicação, de processos de organização de empresas, isso tudo pode ser uma inovação, né? Que a gente chama de inovações complementares e inovações disruptivas. Inovações disruptivas são aquelas que fazem com que, de repente, você acabe com a própria empresa, né? Antes que alguém acabe com ela, né? Então, muita gente começou a falar inovação, 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 como só marketing, né? Como só uma coisa, às vezes até de selecionar algumas startups, mas tem a cultura da empresa. Então, se inovação numa organização empresarial, seja você uma pequena empresa ou uma grande empresa, se todos eles não respiram, né, não bebem dessa água, não é uma inovação. É só uma forma diferente de você comunicar o mercado que você quer inovar, mas, na verdade, se você não mudar os teus processos, a tua cultura, a tua forma de lidar e ser ágil, você não está inovando. Porque a qualquer momento, em qualquer lugar do planeta, alguém pode estar criando alguma coisa que possa ser muito mais simples do que o teu negócio, né? E rapidamente destruir o teu negócio. Então, para sobrevivência hoje, inovação é fundamental. É necessário que você tenha agilidade para as mudanças como estão acontecendo agora. Então, se você é uma empresa inovadora de fato e tem uma cultura inovadora e todos os seus funcionários, né, já estão nesse espírito integrado, quando acontece qualquer mudança no mercado, você rapidamente reage, rapidamente você muda o teu processo, rapidamente você cria um novo produto e consegue, então, se adequar, né? Hoje em dia não sobrevive quem é mais forte, sobrevive quem tem mais rapidez às mudanças. E existe sim modelos, né? A gente fala dos 5 Is, Ana Paula. Por quê? Porque a forma de você inovar, primeiro, é você integrar toda a equipe. Então, a gente tinha na Globo, por exemplo, uma vez por semana reunião, né? E convidava pessoas, como vocês estão fazendo agora na live, de diferentes áreas. Podia ser da área de sustentabilidade, não necessariamente da área de mídia, podia ser outra empresa de tecnologia. Então, a gente começava a beber, né, informações de outras fontes, ampliando aí o nosso universo de conhecimento. Porque senão você convida para o projeto os mesmos 5 engenheiros que sempre fazem aquilo naquela área, com certeza você não vai inovar, porque esse pessoal usa o mesmo óculos, né? Você vai ter que buscar pessoas com visões diferentes. É bom Mudança de linkar perspectiva. diferente, né? Alguém de engenharia com alguém de sociologia, alguém de arte com alguém de programação, né? E com isso a gente começar a brincar com as visões de mundo e começar, então, a exercitar o medo de errar. A base da inovação é você experimentar rápido, né? A MIT fala prototype or die, quer dizer, você experimenta rápido, faz um mínimo viável, faz uma funcionalidade, testa no mercado, e aí você economiza dinheiro. Então, assim, não precisa mais ser só as áreas de P&D da empresa inovar. Qualquer área da empresa pode inovar, você pode se juntar com uma startup, pode se juntar com pesquisa, pode juntar até com uma outra empresa concorrente. Às vezes, a soma de várias empresas é que vai descobrir uma saída para o seu mercado. Bom, vou pegar esse gancho que você acabou de falar agora e pedir para você falar, explicar um pouquinho para a gente justamente o que é a diferença entre inovação aberta e inovação fechada, né? E o que seria mais vantajoso para as empresas no mundo atual, assim. Parece até Pelo que que você falou aí, a gente já pode imaginar, né? Você mandou um roteiro, mas eu estou falando ao vivo, parece até que a gente combinou. Exatamente. Por que inovação aberta e inovação fechada? Antigamente, por que era inovação fechada? Considerava a inovação somente as coisas que saíam dos laboratórios de P&D das empresas, que eram super secretos. Então, assim, blindada, 7 chaves, e só aquele que sabia o que estava acontecendo, ou qual inovação, ou qual produto ia sair dali. E, às vezes, o que acontecia? Né? O mercado, quando eles iam lançar
produto ou serviço novo, de repente já tinha passado tanto tempo e de repente eles não tinham nem perguntado se era isso mesmo que o usuário e o cliente queriam. E aí não era uma inovação, né? Inovação tem que ser rápida e tem que ser algo que o cliente, o usuário ou o mercado deseje. Então, foi necessário abrir as paredes, né? Esse processo dos grandes laboratórios de P&D, às vezes também P&Ds dentro das universidades, e somar todos esses atores. Então, inovação aberta é quando você tem investidores, empresas, empreendedores, academia, né, as universidades e laboratórios de pesquisa e até o governo, né, para você, então, tomar, né, desenvolver, co-desenvolver junto com algum desses pilares, algum processo de fato ágil e inovador. Então, por exemplo, né, como eu falei, se eu estou numa empresa, não quero inovar, primeiro eu vou ao mercado saber se já tem. Às vezes já tem o que eu preciso. Não preciso eu criar do zero, já tem. Ou às vezes tem 2 pedacinhos do que eu preciso, e se eu dar esses 2 pedacinhos, já resolve o meu problema. Né? Então, é muito importante você estar aberto, por isso chama inovação aberta. Você estar aberto, você está plugado no radar do mercado. Eu lembro quando eu fiz o primeiro desafio aberto do mercado em 2005, há 15 anos atrás, eu acionei o pessoal da Future Networks, que era o Campus Party Global, e eu falei, eu tenho um problema. Gente, na hora que a gente abriu isso, eu recebi em 48 horas 4.000 soluções. Então, às vezes tem alguém do outro lado do mundo pensando e já resolveu esse problema para você. Né? É por isso que a própria Singularity University, onde eu tive lá na NASA, ela tem uma fundação chamada X-Prize Foundation. E assim, o povo descobriu que não é só os caras da NASA que pensam em foguete. Tem outras pessoas que podiam estar pensando em várias soluções até muito mais simples. E a gente, quando faz esses desafios abertos, ou quando a gente estimula essa integração, né, na rede, no ecossistema, rapidamente a gente consegue resolver o nosso problema e rapidamente a gente lança e rapidamente a gente consegue estar na frente e se diferenciar no mercado. Então, às vezes, fazer parcerias também é um bom caminho, né, para a inovação. Total. Não existe inovação sem colaboração, Ana Paula. Não existe. Né? Se você não tiver esse DNA de colaboração, né, e fala assim, pô, mas eu vou dar minha ideia, alguém vai roubar minha ideia. Ideia, gente, não é patente. Né? Ideia eu tenho aos milhões todos os dias. Sério, entendeu? Aliás, meus filhos eu não pago mico, eu pago King Kong, pra você ter o tamanho. Mas, olha... Mas ideia não é projeto. Quantas vezes a gente tem uma ideia? Mais importante é quem executa, quem tem a capacidade de executar. A capacidade de executar que é o difícil. Né? Então, você vê, né, quando o Easy Taxi lançou lá atrás, o Thales Gomes começou num programa no final de semana, né, num Startup Weekend, que a gente chama, que às vezes é um bootcamp de um final de semana, e ele descobriu que tinha essa dor de real no mercado. Mas você acha que foi fácil? Ele teve que e convencer naquela época o motorista de táxi a usar o celular e teve que convencer o usuário lá na ponta a usar o celular. Então ele pegou um pedacinho desse problema que era da parte noturna e falou, em vez de você ficar rodando aí de noite gastando gasolina, usa esse celular aqui. O usuário, em vez de você ficar se arriscando, né, que você podia estar saindo da boate 2 horas da manhã, ficar parado da rua esperando táxi chegar, baixa esse aplicativo aqui. E foi nesse match que ele começou a fazer as pessoas usarem. De repente, outras pessoas começaram a falar com o outro. De repente, ele já estava abrindo uma filial de táxi por semana em algum... Gente. E aí grande startup, grande empresa, e aconteceu igual o Steve Jobs. Ele mesmo foi despedido da empresa dele, os investidores, outra pessoa, outros aplicativos também de táxi começaram a surgir. Você acha que parou como empreendedor? Para nunca. Ele pegou, voltou para o Brasil, criou outra startup chamada Cicup, que é para manicure. É a mesma lógica dos taxistas, só que para manicure. Então é isso. A gente tem que sempre conectada, sempre integrando, sempre buscando melhorar. Então, Lindália, o Brasil foi apontado ano passado, né, no levantamento de 2019 da GEM, como um país com forte
potencial de empreendedorismo. Né? Então, você poderia descrever para a gente um pouco esse cenário do empreendedorismo no Brasil, pré-pandemia, antes da pandemia, e explicar para a gente como é que o empreendedorismo e as startups estão sendo impactadas por a pandemia? Então, se você pudesse fazer para a gente um pouco um cenário pré, para depois falar um pouquinho desse impacto, para a gente entender. O Brasil aparece no mundo, e os brasileiros, né, têm vários destaques no mundo todo. É porque a gente, para ser inovador, tem que ter problemas de... Então, se você for pensar bem, o Vale do Silício, lá, é considerado a meca de todas as startups, eles não têm mais problemas. Então, vão nascer grandes soluções globais, as soluções mais inovadoras de maior impacto, certamente são dos países emergentes. Países onde tem maior problema, porque onde tem problema, né, a gente vai ter que buscar algum jeito de ter essa dor. Então, na África, né, no Brasil, vocês vão ver investindo várias startups e soluções de ponta na área de energia, na área de saúde, né, na área de empregabilidade, né, ainda mais com a pandemia, educação. Então, tem que os 10 unicórnios, tem vários unicórnios já. Sabe que unicórnio, Ana? É uma startup que vai mais. Então, você tem Nubank, né? Você tem Gympass, você tem várias startups no Brasil que já são unicórnios de destaque. E na área de fintech, né? Então, o Brasil teve essa capacidade de se destacar porque nós tínhamos problemas e problemas reais que a gente pudesse atingir milhões de pessoas, né? Porque uma startup, ela não lança alguma coisa no Brasil, né? Você pode rodar, se você está rodando um aplicativo ou numa plataforma, você pode atingir o mundo todo rapidamente, né? Por isso que ela é escalável. Lembro de um CEO de uma startup de educação que é o Crane, falando assim, gente, a minha startup de educação atende até pinguim no Alasca. Então, você cria, né, essa solução, pode estar escalando, né, para milhões de pessoas no mundo. E aí, a gente aparece sim, como destaque, mas ainda tem muita coisa necessária a melhorar no nosso sistema. Nosso modelo regulatório, nossas leis ainda não estão adequadas para esses novos tipos de empresa e novos modelos de negócio. Né? Então, foi criado, inclusive, recentemente, uma lei de investimento anjo que permitisse que mais investidores anjos que investem quando a startup está nascendo, não corra tanto risco, né? Porque imagina, uma startup está nascendo, isso é um modelo de risco, né? Um modelo que pode pivotar, que pode mudar rapidamente, mas ela pode ir em frente como ela quer. Isso faz parte do mercado de empreendedorismo, né? O modelo antigo, o investimento entrasse, né? E a startup crescer, o mercado ir em cima de outros patrimônios dos bens desse investidor. Né? Então, está para nascer aí também um marco legal de startup. Você vê uma startup, nasce uma pequena empresa, uma limitada, né, LTDA, mas se ela precisa, ela tem que se tornar uma SA. Então, de repente, ela tem que fazer uma série de obrigações, uma grande empresa SA, sendo uma empresa, às vezes, funcionários, ainda correndo atrás, né, do almoço e da janta, né? Então, está para lá um marco legal da startup que vai facilitar um pouco, tanto para você abrir empresa facilmente, fechar empresa facilmente, captar recursos facilmente. Às vezes você concorre junto com outras empresas grandes, num financiamento de um BNDES, um fundo de investimento para startup, e eles te pedem uma garantias que você está nascendo não tem ainda, né? Então, tudo isso vai mudar se a gente mudar o regulatório. Para você ver, a cidade do Rio de Janeiro é fácil, né? O estado do Rio de Janeiro, em 2017, na última pesquisa da Endeavor, foi cidades empreendedoras inovação. Vê? Em 2017, ele estava como primeiro lugar em inovação na pesquisa da Endeavor de cidades empreendedoras. Mas sabe por quê? Porque aqui no supercomputadores do Brasil estão aqui. 20% dos maiores especialistas de inovação e maiores
pesquisadores que estão no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem um ativo muito. Falta o quê? Falta um ambiente governamental, falta um ambiente regulatório, falta a gente acreditar, porque a gente chegou a um ponto que a gente não acreditar mais, né, no nosso mercado, e vários startups, investidores, empresas foram embora do Rio de Janeiro. Então, é muito importante no ambiente você ter essa confiança, e você ter esse apoio, e você formar essa rede, né, de atores do sistema, como eu falei, investidores, governo, academia, empresa e empreendedores juntos, para a gente continuar se desenvolvendo. Esses seriam os agentes, os setores que fariam parte do ecossistema da inovação, né? Como se chama isso? Sim. E você quer que eu fale agora da pandemia, né? Eu queria aproveitar que você falar um pouquinho qual o impacto da pandemia sobre esse ecossistema, sobre no próprio empreendedorismo, né? E como esses atores, esses agentes desse ecossistema, como cada um deles estão reagindo, estão respondendo nesse cenário de crise que a gente está vivendo. Então, é muito bom você falar isso. Você vê, às vezes, o startup, por exemplo, em momentos de crise, são os momentos que eles mais evoluem, que eles mais tracionam, que eles mais vendem. Então, quem estava preparado nesse ambiente digital, a pandemia serviu de alavancagem, foi positiva. Entendeu? Muitas startups de delivery, né? Muitas plataformas de e-commerce, né? Até as empresas grandes, mas que já tinham a informação preparada para um modelo ou para o meios de comunicação, ou canais, ou para os serviços, né? Com relação aos clientes, aos seus parceiros, totalmente digital. Então, essas empresas que estavam preparadas, elas tanto. Mas óbvio, né? Ninguém imaginava, né, que ia de uma hora para outra e fazer assim a casa, né? Porque né, é chefe do Barra, uma grande rede aqui do Rio de Janeiro, né? E ela ficou frente de batalha, chegou um ponto que não tinha máscara. Olha que loucura, né? Mesmo a rede estava querendo comprar, não tinha esse tipo de máscara do N95 no mercado. Então, a gente se juntar no ecossistema, me juntei com a Microsoft, me juntei com a BDI, Associação de Desenvolvimento Industrial, com a Animaseg, que é a Associação de Proteção, né, de Equipamentos de Proteção, com a Senai CETIC, do ecossistema. Em 2 semanas, a gente desenvolveu uma plataforma chamada ET, tá, as demandas de todos os hospitais, clínicas e laboratórios do Brasil, com quem fabricava os equipamentos de Inclusive, solicitamos às indústrias têxteis, reunimos indústrias têxteis como C&A, Reserva, 3M, Dupont, Demilos, Renner, para que eles pudessem fabricar também esses equipamentos e prover o mercado. Então, olha só que a crise deu da gente juntar todas as das empresas de indústria têxtil, de equipamentos, para poder beneficiar a população. Eu fiquei mais de 70 líderes. Lindália, tá falhando só um pouco o seu áudio. Se você pudesse conseguir botar um pouquinho mais estável o seu celular, porque aí dá umas falhadinhas, assim, às vezes não dá para compreender o que você fala. Não, é verdade. É porque eu tô segurando meu celular aqui na mão. Gente, a gente tem que improvisar. O meu pedestal quebrou na hora que a gente estava entrando na live. E é isso. Melhorou agora, Ana? Melhorou, ficou bem melhor. Perfeito. Então, olha, eu inclusive juntei mais de 70 líderes do Brasil e do exterior, Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Alemanha, Israel, etc. E em menos de 48 horas a gente criou o SOS Covid. A gente mapeou 300 soluções que já existiam gratuitas na área de educação, saúde, logística, para ajudar que pudesse as comunidades, né, serem atendidas, a sociedade serem atendida. Então, nessa pandemia, como eu falei, resumindo, as empresas ou as startups, ou quem já estava, vamos dizer assim, preparado para esse novo meio digital, né, de comunicação, de canais de transformação 100% digital, tem muitas que estão até vendendo mais do que antes, né? Alguns negócios do segmento, como, por exemplo, hotelaria,
né, o turismo, as aviações realmente, essas estão sofrendo muito, né? Eu mesmo tenho restaurante, eu tenho uma rede de restaurantes com meu marido e estão fechados. E a gente não vai querer que nenhum funcionário seja demitido, porque a gente sabe que tem várias famílias por trás. Mas a gente só não sabe por quanto tempo a gente vai aguentar isso, né? Vai ter caixa para aguentar, como muitos outros pequenos e médios empreendedores. E aí, a gente estava falando que também foi uma oportunidade das empresas se juntarem com startups e líderes do ecossistema e desenvolver soluções, não só de hospitais de campanha, equipamentos respiradores, ventiladores e máscaras, mas muitas outras soluções. Eu também faço parte do União Rio e a gente já doou, junto com a André Gomes, do Instituto Ecos, mais de 15 toneladas de alimentos e materiais. Então, no caso do Rio de Janeiro, eu vejo mais a sociedade civil e as empresas e as startups e os pesquisadores se juntando, mas vejo muito pouco, infelizmente, o governo e a gestão pública agindo de maneira adequada. Né? Mas vamos continuar na luta. Vamos. Temos que continuar, né? Lindália, deixa eu te perguntar um pouquinho, agora continuando nesse cenário de pandemia e pós-pandemia, qual que é, na sua opinião, o papel das lideranças nesse novo cenário? Excelente a tua pergunta, Ana. Líder que é líder, ele não tem seguidor, né? Ele faz outras pessoas seguirem a vida. Então, eu vejo muita gente hoje e faz live, e faz não sei o quê, e faz blog, e faz não sei o quê porque quer aparecer. Sabe? O verdadeiro líder tá atrás aqui, ó, dessa cadeira, atrás aí do cenário, igual a mim e você que estamos aqui trabalhando sem cessar, igual todo o pessoal aí de Eletrobras, do Memória e Eletricidade, obrigado, que estão trabalhando sem cessar, não só para inspirar outros líderes, para poder mostrar ideias positivas que podem ser multiplicadas nesse momento de pandemia, mas para ajudar outras pessoas a desenvolver outras pessoas, a mentorar outros negócios. Desde que eu parei exatamente dia 13 de março, né? Foi quando eu fui fazer o lançamento do Hack in Rio oficial, que seria a terceira edição esse ano, vamos ver se vai ser, que é o maior hackathon da América Latina. Nunca mais saí de casa, mais de 2 meses, mas não parei mais de ajudar outras pessoas, de ajudar outros negócios, de mentorar. Então, o verdadeiro líder, né, vai ser aquele que vai continuar inspirando, sim, mesmo que seja online, tá? Então, as empresas hoje têm diversos recursos, tem Zap, tem Zoom, tem o Microsoft Teams, tem diversos recursos gratuitos para você continuar falando com a sua equipe, motivando a sua equipe, mesmo ela estando em casa, mesmo estando em home office, né? Mas é home com office, né? Então, você tem que trabalhar e limpar tudo e fazer a sua própria comida, enfim. A gente vai precisar que o líder continue inspirando, continue orientando os caminhos, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Como diz lá no país da Alice das Maravilhas, né? Então, eu outro dia estava conversando com o CEO da Radix, que é uma grande empresa de engenharia, de tecnologia e desenvolvimento de software. E ele falou: Lindália, eu estou trabalhando muito mais do que antes, né? Porque agora são milhares de reuniões, a cada 15 minutos tem uma reunião online, no Zoom, mas a gente não perdeu a energia da equipe. A gente está sendo demandado direto para várias soluções que são necessárias na área de tecnologia, mas uma vez por dia a gente para tudo e faz uma sessão de música para a gente dar aquela relaxada. Diz ele que agora ele está conseguindo se conectar com muito mais gente do que antes. Porque antes tinha que pegar o voo e ir para São Paulo para fazer reunião com o Cicrano e Beltrano. Ele hoje está conseguindo falar com as milhares de pessoas que trabalham na equipe dele todos os dias. E faz sessão de música, faz sessão de bate-papo, uma sessão de descontração. Então, tudo isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Entender que não existe um ambiente familiar e um ambiente profissional. É um ambiente só. É você e todos os seus parceiros com quem você lida e qual o propósito que a sua empresa e a sua equipe vai ter para continuar seguindo em frente. Então, Lindália, você estava falando no início da nossa entrevista, você falou que você estava há horas, eu não sei quantas horas trabalhando e tal. Como é que, fala um pouquinho para a gente como é que está o seu dia a dia nesse home office? Claro que muito trabalho, mas descreve para a gente um pouco como que está a dinâmica específica das suas atividades e tal.
Ô, Ana, você é o máximo. Obrigada por sua pergunta, sabe? Porque aqui é uma holografia que está falando. Eu estou há 60 horas direto, sem parar e sem dormir. Mas, gente, numa felicidade, numa energia ímpar. Vou contar para vocês por quê, né? Quem não sabe o que é um hackathon, vou falar agora o que é um hackathon. Um hackathon vem da palavra marathon. Marathon é uma maratona. Então, um hackathon, gente, é uma maratona de hackers, hackers do bem, desenvolvedores, programadores, designers, especialistas em negócio, enfim. E a gente fez o Hack in Rio a primeira vez em 2018 aqui no Rio, de 15 clusters setoriais, 2.800 pessoas, né? Foi o maior hackathon da América Latina e eles tinham o objetivo de, em 42 horas, começam na sexta-feira e terminam no domingo, no final de semana, desenvolver soluções reais. Às vezes, se você contrata uma empresa de tecnologia, você leva de 6 a 9 meses para desenvolver um aplicativo, uma funcionalidade. Eles tiveram o desafio de fazer em 42 horas sem parar. Muitos nem dormiram mesmo. E durante as 42 horas de maratona, gente, são equipes que trocam informação, né, que trocam experiência com outros mentores mais sêniores, mais profissionais. Então, é uma jornada de aprendizado durante essas 42 horas. Então, eu fiz Hack in Rio 2018, fiz o Hack in Rio 2019, foram 3.500 pessoas. E aí, quando fui lançar o Hack in Rio esse ano, dia 13 de março, fechou tudo. O que a gente resolveu fazer? A gente resolveu fazer o Hacking Help Covid. A gente resolveu juntar os estudantes das universidades, foram mais de 80 instituições de ensino do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Macau, São Tomé, países de língua portuguesa. E convocamos esses estudantes, estavam em casa parados, né? Muitos deles nem estão tendo aula porque não tem plataforma de EAD na instituição de ensino deles. Então, convocamos estudantes de ensino médio, de ensino técnico, de universidades, né, de todos esses países, né, mais de 80 instituições, professores e mentores, e resolvemos, nesse final de semana, fazer um grande hackathon para buscar soluções que resolvam o problema atual do Covid. Em 6 verticais: educação, saúde, logística, assistência social, empregabilidade e cooperativismo. Cada uma dessas 6 verticais foram lançados desafios de especialistas que, de fato, estão sofrendo. Para você ter uma ideia, né, uma das verticais que foi saúde, né, o desafio era, gente, nessa época de Covid, tem mais de 10 milhões de crianças, né, que estão com problema de câncer, de obesidade, de falta de comida, etc., e que chegam lá nos hospitais, é um tratamento diferenciado. Como é que a gente faz? Outra, se você está sentindo sintomas de Covid, já está com febre alta, sei o quê, de repente você chega no hospital, está lotado e você não tem atendimento. Será que não podia ter um aplicativo com geolocalização, né, que você consultasse, né, para saber quantos leitos estão ocupados ou quantos leitos estão disponíveis e você se direcionar mais rapidamente ao hospital de campanha ou ao hospital mais próximo da tua casa? Então, a gente lançou 6 verticais, 4 desafios de cada vertical, e a gente teve 1.800 inscrições para fazer numa plataforma online, se é já difícil fazer uma coisa dessa louca no presencial, fazer uma maratona de desenvolvimento real no presencial. Imagina na primeira plataforma 100% online. Imagina, gente, na sexta-feira, meio-dia, quando a gente abriu isso para todos os países, e Portugal são 4 horas a mais, né? O fuso horário é diferente. Imagina o que foi 1.800 pessoas se logando nessa plataforma. Teve um congestionamento de acessos, foi incrível, né? E foi o máximo. A gente fez o onboarding no YouTube do Hack in Rio, a gente foi dando instruções também, nossos canais de comunicação. As equipes se encontraram. Quem se inscreveu individualmente formou equipe. Então, você, além de ter uma jornada de aprendizado e você desenvolver soluções reais, você ainda teve a oportunidade de conhecer outras pessoas. Então, foi incrível. A gente reabriu a maratona sábado de manhã, 8 horas, e só encerrou ontem à noite, à meia-noite.
Então, a gente ficou direto, mentorando, orientando. E, olha, mais de 200 projetos foram entregues. Agora, os jurados estão analisando. Temos 85 jurados, mais de 15 jurados de cada uma dessas verticais. E eles estão analisando, estão dando nota para a gente poder ter os prêmios. São mais de 30 mil reais em prêmio. Mas, no fundo, todos esses hackers, todos esses estudantes, alunos de tecnologia, de design, de business, de todas as áreas, educação, saúde, etc., que participaram dessa maratona, não é por causa do prêmio. É porque, de fato, eles se juntaram, porque ninguém consegue, né, se não tiver um propósito forte, né? A energia deles, gente, ontem à meia-noite era igual como se você estivesse começando. E surgiram, gente, eu já dei uma olhada, surgiram projetos incríveis para ajudar o Covid. E amanhã a gente vai soltar os resultados vencedores. Se Deus quiser, a gente vai ajudar para que todos esses projetos que surgiram esse final de semana no Hacking Help possam ir realmente ao mercado e possam ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento de Covid. Sensacional, muito, muito bacana, né? Nesse momento, esse projeto, esses projetos todos. Muito parabéns aí pela iniciativa, muito legal. Eu queria te perguntar, Lindália, agora, sobre, nesses novos tempos, como é que fica a engenharia social, né? Qual será a nova engenharia social nesse contexto desses novos tempos? Grande pergunta, né? O que é engenharia social, né? Engenharia vem de engenho, de criar, né? Então, como é que a gente vai criar essas novas relações sociais se a gente não sabe por quanto tempo a gente vai permanecer em distanciamento social, né? A gente não sabe como vai ser o tal do novo normal. A gente teve que acelerar o processo de desenvolvimento digital em 5 anos e em 5 meses, como o pessoal costuma dizer. Muita gente falava de transformação digital, mas achava que era só mudar um sistema na sua área de TI. Não é, gente. Transformação digital é você mudar a cultura, é você mudar a forma, porque assim, o pessoal falava assim, telemedicina não pode, porque o médico tem que examinar ao vivo. Gente, quantas vezes eu já não tive que ligar para o meu pediatra, né, no meio da noite, de madrugada, porque meu filho estava ardendo em febre, né? Então, gente, vamos ter que mudar um pouco a nossa forma de pensar. A gente vai ter que encontrar, e nós vamos encontrar, outros meios de se comunicar, outros meios de nos relacionar, como estamos fazendo aqui agora, outros meios de continuar juntos em equipe, desenvolvendo novos projetos, outros meios da gente poder reorganizar o nosso negócio. Muitos negócios vão morrer, sim, né, nessa pandemia, mas você vai ter oportunidade de recriar do zero outro negócio muito mais barato, muito mais rápido, né? Então, nessa nova engenharia social, o mais importante vai ser o ser humano. O ser humano tem que estar no centro da decisão do que o seu negócio, ou do que você, como cidadão, ou do que você, como sendo uma startup, uma grande empresa, um serviço que se preste, público ou privado, gente. Se o ser humano não estiver no centro da decisão do seu negócio, o seu negócio não vai existir. Tá certo? Então, foi aquilo que eu falei das lideranças um pouco antes. Não adianta você se dizer líder, se dizer presidente, diretor, executivo, né? CTOs, CEOs e não sei o quê, se você não estiver pensando na sua equipe, no bem-estar da sua equipe, né? De como a sua equipe está motivada de fato, de qual ajuda você pode dar. O grande líder é o cara que ajuda o outro, né? Então, a gente está tendo a oportunidade de nascer uma nova humanidade. Uma humanidade que, inclusive, pergunte, quando ele lança um produto ou um serviço, se isso vai impactar no meio ambiente, né? Se isso vai impactar em toda a cadeia produtiva, né? Se isso vai impactar em outro ser humano, né? Em riscos para outro ser humano. Então, isso é a nova engenharia social. A engenharia que pensa no primeiro humano, né? Então, dizem que tem hardware, software, agora vai ter que ter peopleware, né? Tomara que essa crise sirva justamente para isso, né? A gente repensar aí os nossos processos, nossas relações com o mundo,
uma forma mais radical. Nossos objetivos de vida, né, gente? Porque a gente vivia sempre numa correria, né? Nunca dava tempo de nada, nunca dava tempo de nada, nunca dava... E o mundo parou, e não é que dá tempo, né? Só que eu estou muito preocupada, Ana, são com pessoas das comunidades mesmo que não podem mais parar, que dependem do seu trabalho, dependem da escola, às vezes, para ter uma merenda daquele dia. Então, essa é a grande discussão. Gente, a discussão não tem que ser política, né? Nós somos seres políticos, sim. Nós temos que representar a nossa sociedade, falar, mas a discussão agora é pelo humano. O que a gente pode fazer de melhor para não ter risco à saúde, para a gente manter o distanciamento social, mas a gente poder, né, permitir com que as pessoas possam trabalhar, possam viver, possam voltar à escola. Então, essa é a discussão. Os verdadeiros líderes das empresas já estão fazendo esse planejamento. Então, os verdadeiros líderes das nações, do mundo todo, deveriam estar pensando nisso. E eu fico muito feliz, sabe o quê? De ver que grandes líderes mulheres, né? Mais de 7 países liderados, são presidentes, são mulheres, estão dando lição aí, né? Islândia, Nova Zelândia, Alemanha, Taiwan. Por quê? Porque elas pensaram no humano. Então, o líder de agora não depende se vai ser homem ou se é mulher, não depende de gênero ou raça, depende de pensar no outro. Então, o verdadeiro líder vai ser aquele que antes pensa, se coloca no lugar do outro, pensa no outro e sabe que se um morrer, todos morrem. Entendeu? Então, não adianta assim, eu vou querer ganhar mais isso para eu ficar mais rico. Cara, na boa, né? O que a presidente da Nova Zelândia fez? Imediatamente baixou 20% dos salários dos próprios líderes políticos, dela mesma, né? Olha que legal. Sabendo que se todos nós tivermos voltando juntos a remar nesse barco, a gente vai poder sobreviver. Então, é isso que a gente tem que pensar. É isso aí, não é só uma questão de gênero, né? É uma questão de tipo de liderança mesmo, né? Uma liderança mais feminina, uma liderança que pensa em vários fatores, no impacto ambiental, no impacto social, no impacto em toda a cadeia produtiva, no impacto até, né, não só nas suas equipes, nos seus clientes, nos seus parceiros. Né? A gente não vende mais nada, gente. A gente hoje tem que fazer parte de uma rede. Né? Então, se você quiser fazer o marketing da sua equipe, eu vendo shampoo. Qual que é o teu propósito? Que problema você resolve real? O que faz com que o outro do outro lado tenha o sentimento de falar assim, vale a pena eu fazer parte dessa rede. Então, isso tudo é uma nova linguagem. E só vai sobreviver quem estiver conectado, quem estiver colaborando e ajudando o outro em rede. Como eu falei no início, não existe inovação sem colaboração. Lindália, te passar aqui uma pergunta que estão fazendo aqui. Boa parte dessas transformações desse mundo aí, pandemia e pós-pandemia, é uma antecipação, como você mesmo falou, de processos que passam pela digitalização, passa pelo universo digital, né? E se a gente pensa no Brasil, em que a exclusão digital também é uma realidade muito concreta, como que a gente pode pensar em soluções para essa nova realidade? Olha, gente, no Brasil, de fato, a gente ainda tem uma internet muito ruinzinha, né? Tem lugares que, inclusive, nem tem. Então, isso atrapalhou bastante a gente acelerar o processo digital, principalmente da educação. Porque o que muda um país é educação. Eu vim de 2 pais, assim, eu nasci aqui no Brasil, mas são 2 pais imigrantes que só tinham o primário, só tinham o 2º ano básico. Meu pai começou carregando saco de 60 quilos de café na estiva, lá nas costas, né? E depois se tornou o maior industrial de café do Brasil, 2, né? Que era o Café Capital, mas sem roubar. Trabalhando com ética, com transparência, ajudando a milhares de pessoas. Então, gente, educação foi quem me transformou. A educação dos meus pais e a educação da escola pública que eu tinha de qualidade. Né? Então, mesmo que você não tenha internet... Né? São os nossos grandes mestres e professores que vão poder ajudar a fazer esse processo de mudança de mentalidade. A verdadeira atitude do empreendedor não é baseada em tecnologia, é baseado em ele enfrentar desafios, ele não ter medo de correr risco,
ele superar, né, frustrações, porque tem altos e baixos na vida sempre. Então, gente, nesse processo agora, a gente vai ter que, de fato, assim, como você falou, a gente vai ter que, de fato, repensar vários negócios, vários processos, vários canais, mas a educação que vai transformar. Quem não tiver educação, você perguntou das comunidades, né? Gente, eu vou te falar uma coisa sinceramente, eu fico muito feliz quando eu faço hackathon, sabe por quê? Porque eu vou justamente pegar alunos de comunidade que nunca tiveram acesso a nenhuma tecnologia, que nunca tiveram acesso a cursos de formação, como eu tive de engenharia e do curso da NASA. E, gente, todo mundo pode inovar, né? Quando a gente ensina corretamente. Você vê que numa maratona, como a gente fez de 42 horas, as pessoas desenvolveram mais de 200 projetos. Então, aqui no Rio de Janeiro, especialmente, nós temos cursos de formação gratuitos para a comunidade. Lá no Morro dos Prazeres, que é o Vai na Web, lá no Morro do Alemão, que é o banco, né, que é o Digital Maré lá, Blockchain Maré. Tá? Então, tem Recode, tem Resília, tem Vai na Web, tem Digital Maré, tem Crescer-me. Então, tem milhões de cursos hoje na internet, inclusive gratuitos. Então, vamos correr atrás, né? Tem oportunidade. Você sabe quantas vagas tem aberta, Ana Paula, no mercado na área digital? Antes da pandemia, tinha 750 mil vagas em aberto, gente. Oportunidades de trabalho. Agora tem muito mais. Quem souber qualquer ferramenta de marketing digital, quem souber programar, quem souber fazer assim, ó, como a gente está fazendo, treinamentos, né, via Zap, via Zoom, via Instagram, etc, etc, já pode, por exemplo, começar. E quem disse que o brasileiro não é digital? Gente, o brasileiro é Early Adopter no mundo todo. Pintou um aplicativo novo, ainda mais com aplicativo de paquera, ou de fofoca, ou de não sei o quê, o brasileiro baixa logo. Outro dia tinha um aplicativo que te envelhecia o rosto, né, em segundos. Milhões de pessoas no Brasil baixaram. Quem disse que não tem internet? Quem disse que o pessoal da comunidade não sabe o que é digital? Todo mundo tem um celular hoje, gente. Todo mundo tem um celular, né? Ou pelo menos um membro da família, da comunidade tem um celular. Então, quando eles baixaram esse aplicativo para ficar velho, você sabe o que aconteceu? Milhões de dados deles foram roubados. Então, tudo isso são aprendizados. Então, não é assim, a gente tem que aprender sobre segurança digital, a gente tem que informar as pessoas. Porque se a gente informar as pessoas, eles souberem, né, o que pode ter de risco, eles mesmos vão saber os caminhos a trilhar. Então, gente, educação é não parar de aprender, não parar de aprender, né? A gente não tem idade para aprender. Eu tenho 55 anos, gente. Né? Não tem idade, eu vou ter que continuar aprendendo sempre. Eu não sei quando que eu vou morrer. Dizem lá na NASA que a gente vai viver até os 100 anos, né? Então, Então, o mais importante é você ter curiosidade, é você correr atrás, não parar de aprender. Tem sempre gente para ajudar. Eu fui ajudada por muita gente nessa trajetória. E vou continuar ajudando muita gente. Porque é esse o nosso objetivo de vida, né? Vocês desculpem, me emocionei agora. Não, querida, é isso aí. Bacana, é porque a gente está falando com emoção, está falando com verdade, né? É isso aí. É isso aí. E olha, obrigada, gente. Obrigada por eu estar participando desse Memória Eletricidade. Ana Paula, um amor. Todo mundo Eletrobras, um amor. Né? A gente está falando sobre inovação, empreendedorismo, aceleração de empresas, o impacto que tem, né, nesse novo modelo aí de organização, os novos líderes, né? Como vai ser importante nessa engenharia social a gente se preocupar com o outro ser humano, né? Da gente pensar no impacto social e ambiental de tudo que a gente faz. Né? E que bom que a gente tem amigos, tem família, né? Que a gente pode estar conectado em rede, porque hoje todos vamos fazer parte de uma grande rede. Não interessa se você é uma empresa grande ou pequena, se você é uma startup, né? Se você é um pesquisador, todos vamos estar conectados em rede o tempo todo. É isso, Ana? Mais alguma pergunta aí? Não, querida, eu queria te agradecer muitíssimo pelo nosso bate-papo hoje. Tá bom? Foi muito bom conversar com você, estar com você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite do Memória da Eletricidade. E parabéns aí, continue no seu trabalho. Eu que te agradeço. Olha, se eu puder indicar um livro para todo mundo que está nos assistindo aqui agora,
né? Eu li recentemente o livro da Michelle Obama, né? Duas mulheres que eu li, eu quero deixar essa recomendação. A Michelle Obama, no livro dela, né, ela cita exatamente esse exemplo, né? Que como mulher e como negra, várias pessoas falaram assim, você não vai para uma universidade como príncipe, esse então não é o teu lugar. A gente merece e é de qualquer lugar, sim, o lugar que você quiser ser, o lugar que você correr atrás para ser. E temos, inclusive, no Brasil também exemplos disso, como a Maria Silvia Bastos, que eu também li o livro dela. Então, duas grandes líderes mulheres. Inclusive, no Netflix tem um documentário da Michelle Obama que eu recomendo, gente, porque em cada cidade do interior que ela foi rodando no lançamento do livro dela, ela foi despertando essa luz dentro das pessoas. Todos nós temos capacidade de inovar, todos nós temos capacidade de nos desenvolver. Então, essa luz interior que você tem, está na hora de brilhar. Obrigada, gente. Foi um máximo estar Obrigada a aqui com você, vocês. querida. E eu queria Super aproveitar e obrigada. agradecer também, não só vocês, mas todos os mentores, jurados, todo mundo que participou esse final de semana do Hack in Help, Covid, essa maratona enlouquecedora de desenvolver projetos em combate ao Covid. E amanhã a gente anuncia os vencedores, tá? Depois eu passo para vocês. É isso aí, querida. Beijo, boa sorte. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigada por tudo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Nos vemos aí nas redes. Valeu. Beleza.